Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos resolver hoje o exercício da seção 6.1, o exercício número 15, enviada pelo aluno Davi. Então, nesse exercício, a gente tem o gráfico. Nesse gráfico, nós temos uma reta. A função é x mais 2y igual a 2. E a gente deve tomar essa região e rotacioná-la em torno do eixo x. Então, o nosso elemento de volume ele vai ser perpendicular ao eixo de rotação. Então, aqui está o nosso elemento de volume. Então, rotacionando esse elemento de volume em torno do eixo x, nós teremos, então, um disco. Portanto, a gente vai ter como sólido de rotação, aqui a rotação em torno do eixo x, vai formar um cone nessa posição. Então, nós temos isso aqui. Com o nosso eixo de rotação, o x Então, nós vamos utilizar o que? O fatiamento. Então, quando a gente vai fatiar esse sólido, fatiando o sólido, nós vamos obter um disco. Portanto, a nossa fatia, imagina ela aqui assim. Então, está aqui a nossa fatia, o fatiamento, uma fatia no intervalo qualquer. Aqui foi dado os limites de integração. Aqui é o 0, aqui é o 2, a interseção com o eixo y aqui no 1. Então, primeira coisa, a espessura do nosso disco é dx, uma variação de x, porque o nosso elemento de volume ele é perpendicular ao eixo x. Então, ele vai ser uma variação de x menor que a gente consiga. Então, nosso elemento de volume, nosso disco, nós vamos precisar calcular o volume de um desses discos. Sabendo o volume de um disco, a integral vai calcular o volume dos infinitos discos. Então, a espessura dele é dx. Então, a gente precisa calcular a área da base, já que isso aqui representa um cilindro, né, nesse formato, só que bem estreitinho. Então, a área da base, a base é uma circunferência, a área da circunferência, πr ao quadrado, então πr ao quadrado, vezes a espessura dx. Esse é o volume de cada fatia. Para o nosso sólido, então, o que nós teremos? O nosso volume ele vai ser dado pela integral de 0 a 2, já que a nossa integral vai ser em x, de π raio ao quadrado dx. O que a gente precisa é definir quem representa o raio em função da variável x. A equação dada foi essa, x mais 2y igual a 2. O raio é sempre a distância do nosso elemento de volume até o eixo de rotação, né? Então, aqui eu tenho o raio. O raio é esse comprimento aqui, destacado, do elemento em vermelho. Então, aqui, essa medida aqui é esse raio. Então, observem que esse raio é um valor de y para um x qualquer. Então, é o valor da função, isolando y. Então, nós vamos começar fazendo isso, reescrevendo a equação que foi dada, isolando y, ou escrevendo y em função de x. Então, a gente tem a equação x mais 2y igual a 2. Eu quero isolar y, então vou ficar com 2y igual a 2 menos x.
O 2 vai dividir todos os termos que a gente tem do outro lado. Então, 2 menos x, todo mundo dividido por 2. Separando aqui os termos, vai ficar 2 sobre 2, que dá 1, menos x sobre 2. Então, essa é a expressão da nossa curva. Então, é essa igualdade que a gente vai usar no raio. Então, a nossa integral, que representa o volume, vai ser o π, já que a constante for por fora, de 0 a 2. O raio, que é dado por 1 menos x sobre 2 ao quadrado dx. Agora, a gente vai fazer o cálculo desse produto notável. Então, vai ficar π integral de 0 a 2, quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 1 vezes x sobre 2, mais quadrado segundo, que é x ao quadrado sobre 4, dx. Então, já resolvemos o produto notável. Então, a gente pode simplificar aqui. 1 menos x mais x2 sobre 4 dx. Determinando a integral desses termos, a integral de 1 dx, x, menos integral de x dx, que é x2 sobre 2, mais a constante 1/4, vezes a integral de x ao quadrado, que é o x3 sobre 3. Essa integral é definida de 0 a 2, e o resultado a gente vai multiplicar por π. Por ser um resultado polinomial, né? Então, vamos reescrevê-la, multiplicando 1/4 por x3 sobre 3. Então, a gente vai ter x3 sobre 12, definida de 0 a 2, vezes π. O resultado da integral para o zero vai ser o zero. Então, basta a gente calcular o resultado em 2. Então, vai ser colocar o 2 no lugar do x. Então, 2 menos 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, vai dar 2. 2 ao cubo, 8, sobre 12. Essa divisão não é exata. Cancelando 2 menos 2. Simplificando 8 sobre 2 por 4. Nós teremos, então, 2 terços π unidades de volume. Nas próximas videoaulas, iremos resolver também outros exercícios mandados pelo colega, que foi o 17, o 27 e o 29. Até lá!